E vamos então agora à matéria da semana na locução de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Blogs de torcedores já são amplamente utilizados em grandes portais esportivos. Os meios de comunicação dedicam espaço para que os torcedores de alguns clubes deixem sua opinião. Desde junho do ano passado, a ESPN também entrou nesse ramo, com a criação do ESPN FC. O diferencial, no entanto, é a democratização e a variedade de clubes e conteúdos. Ao contrário dos outros meios, que possuem blogs apenas para os times de maior apelo midiático, qualquer torcedor pode ter seu espaço. Em quase um ano de existência, já são abordados na plataforma 30 times nacionais e 20 internacionais, com tendência a aumentar. Outro diferencial é a divulgação. Os textos são veiculados nas mídias sociais dos canais ESPN. As postagens possuem variedade enorme de conteúdo. Podem ser análises das partidas, passando por relatos de momentos históricos e até mesmo charges. O nome deriva de um setor de mesmo nome da matriz norte-americana, que comenta sobre o futebol em geral. Fábio Chiorino, de 33 anos, é jornalista e editor do ESPN FC brasileiro. Ele comenta as principais diferenças da versão brasileira para a americana. O ESPN FC já existia lá fora, nos Estados Unidos, mas com um outro viés. Então aqui houve uma adaptação do projeto em criar o ESPN FC como um espaço seguindo até o slogan do canal, que é o site que veste a camisa. Ou seja, criar em blogs, né, com os torcedores mesmo, de forma autoral. Então os blogs são feitos por torcedores que escrevem. Existem os canais de cada time em que esses autores, esses blogueiros escrevem já com essa pegada mais de torcedor. Como os textos possuem liberdade criativa, as únicas alterações feitas são em revisões do editor. Isso é importante para a divulgação do conteúdo, como explica Fábio. Os blogueiros têm todos os logins de acesso para publicar e tudo mais, mas os textos só vão ao ar nos canais oficiais da ESPN após não só a minha edição, como minha revisão também, adequação de linguagem, algumas questões de padronização de imagens, título, legenda, créditos e tudo mais. Então os blogueiros têm autonomia para ir divulgando nos seus canais, mas nos canais de redes sociais da ESPN e da ESPN FC só são divulgados após essa edição que eu faço. Uma das vantagens que Fábio Chiorino vê nesses blogs é a separação do texto feito pelo torcedor com relação ao texto jornalístico, principalmente nas questões subjetivas. E tem o cara que quer ouvir a opinião do torcedor, do cara que, assim como ele, torce para aquele time, e que talvez até consiga expressar melhor não só o sentimento, mas a situação atual do time, com uma proximidade maior do que ele entende como verdade para o time dele, do que um outro comentarista, um outro jornalista que não necessariamente torce para aquele time, e mesmo que torça, não escreve com esse viés apaixonado, com esse viés mais parcial. O ESPN FC é parcial, né? A ideia dele é justamente ser um contraponto da imparcialidade jornalística, não que caia no escracho, mas eles são parciais, estão lá para escrever e defender os seus próprios times. Jean Oddi, além de jornalista, é diretor de novas mídias na ESPN e foi um dos criadores do projeto. Ele comenta que o papel do ESPN FC é trazer para o torcedor um espaço que não existia antes. Acho que o papel do ESPN FC, na verdade, é dar voz ao torcedor, né? Que tem um espaço em geral reduzido na grande mídia de maneira geral. Quer dizer, o torcedor muitas vezes participa, interage em programas de TV, interage em sites com comentários, mas raramente tem um espaço seu para expor ideias maiores e tudo mais. Para a criação do ESPN FC, Jean Oddi fala sobre o processo de escolha dos blogueiros de cada time. Nesse caso, a popularidade entre os torcedores da equipe foi um fator importante. A gente fez uma busca, realmente. A gente não queria criar novos blogueiros. A gente não queria... Porque senão ia dar mesmo a impressão de que nós estamos contratando jornalistas para escrever sobre determinados times, né? Uma espécie de setorista dos times. E não era isso que a gente queria. A gente queria blogueiros torcedores que eventualmente já podiam ter a sua relevância. Era até melhor se fosse assim, né? Se a gente achasse torcedores que já tivessem importância
no cenário da internet, ainda que não vinculados a nenhuma grande empresa, a nenhum portal. Nossa ideia era dar ainda mais visibilidade para caras que eventualmente já tivessem a visibilidade deles, com bons seguidores no Twitter, com seguidores no Facebook, o que quer que seja. A produção do Observatório do Esporte também conversou com 3 blogueiros do ESPN FC. Jorge Kadavac, de 30 anos, já mantinha outros blogs e foi chamado para escrever sobre a Ponte Preta. Ele relata que seu objetivo é trazer ao torcedor do clube uma nova visão e aponta as vantagens da internet para isso. A manutenção de um blog, especificamente da Ponte Preta, ela é algo que precisa, pelo menos no meu dia a dia, ela precisa de uma contextualização, algo mais contínuo, né? Mas a minha ideia é suprir ao torcedor ponte-pretano um conteúdo do qual ele não está acostumado a ver na TV local, certamente não vê na TV nacional e nem no noticiário regional. Eu acho que a internet, enfim, as novas mídias, elas permitem, aí não só falando de ESPN FC, elas permitem o conceito da cauda longa, né? Você explorar algo que não exigiria tanto investimento na tecnologia atual e que nos paradigmas anteriores seria algo mais complicado. Caio Bittencourt, de 18 anos, é um dos muitos blogueiros sobre clubes estrangeiros. Dono do blog sobre o Napoli no ESPN FC, Caio relata a importância do espaço também para clubes europeus, ajudando a integrar os torcedores. Para torcedor aqui no Brasil é bom porque tem um espaço. Até, por exemplo, eu quis entrar no ESPN FC, eu mandei um pedido porque o Napoli não tem espaço aqui. Não é um espaço muito comum, como mesmo no ESPN FC, mas é importante ter o nosso espaço para gente interagir entre si, trocar umas cornetas, torcer e tal. Matheus Laboisieri, de 27 anos, é jornalista e tem experiência com internet. No ESPN FC, ele cuida do blog do seu time, o América Mineiro. No entanto, ele também faz parte do portal Trivela, falando sobre futebol asiático e da Oceania. Além disso, ele possui um trabalho próprio, o Plano Tático, que comenta sobre futebol alternativo. Matheus fala sobre as principais diferenças entre escrever para um blog de torcedor e escrever para esses outros 2 sites. O que eu tento diferenciar é o seguinte: no América eu deixo realmente a emoção aflorar. Eu não demoro muito para escrever um texto depois de uma vitória muito emocionante ou de uma derrota ruim, exatamente para eu conseguir colocar no texto toda a minha emoção. Já na Trivela, eu já cubro de uma forma totalmente imparcial. E no Plano Tático, cuja ideia é promover o futebol alternativo, aí o objetivo é totalmente oposto. Porque, às vezes, eu crio a notícia, porque eu acabo falando de realidades muito distantes. E é sempre importante agradecer aos jornalistas Fábio Chiurino e Jean Oddi e também aos blogueiros Jorge Kadavac, Caio Bittencourt e Matheus Laboisieri. E agora vamos aos comentários da matéria com André Magalhães e Lucas Rueles. E nós começamos com o André. Tudo bem, André? Tudo bem. Eu acho muito valiosa essa ideia do ESPN FC pelo fato de ser altamente democrático. Você pode ter o blog que você quiser, de qualquer time, não importa se é um time brasileiro, se é um time europeu. Agora eles também estão começando com times argentinos, com o Boca e o River Plate. E isso é muito importante porque você tem uma nova referência. Antes você tinha acesso à opinião do clube por um jornalista, um setorista, e era sempre a mesma pessoa que dá coluna no jornal ou na televisão. E agora você tem uma nova visão, e é uma visão muito mais subjetiva e que o leitor ele se identifica mais também. Então é importante você, além de ler os seus jornalistas, você ter essa visão de um torcedor, do cara que se aprofunda muito mais no clube, tem uma certa relação, e aí você começa a se reconhecer como um cara que escreve. E eu acho isso muito importante. E também outro ponto valioso é a questão dos times europeus, porque você não tem artigos de opinião
com tanta popularidade sobre os times europeus aqui no Brasil. Você vai, sei lá, tem essas páginas, não sei o que Brasil, Barcelona Brasil, Real Madrid Brasil. Normalmente são só notícias, não tem algo muito opinativo. Então, você entra no SPNFC, tendo acesso a isso, também dá uma nova visão dos times na Europa. Você tem uma visão ampliada, uma visão diferente. E como eu já disse, foge desse âmbito jornalístico apenas. Vou fazer uma pergunta do Lucas falar. A sigla é FC de Futebol Clube? Sim, sim. Porque a ESPN é de uma emissora de televisão e o UFC, obviamente, também imaginei que seria de Futebol Clube. É um trocadilho. Então o ESPN Futebol Clube, então seria a expressão. Sim. Legal. Lucas? Então, o que eu gostei bastante de fazer essa matéria é que eu acho que esse é um jornalismo um pouco mais verdadeiro. Eu acho que quando a gente trata de futebol, a gente tem muito jornalista por aí que deixa transparecer a emoção, quando na verdade deveria estar realmente analisando o jogo. A gente tem desde os idos anos 50, o Nelson, o Mário, batendo no ponto dos jornalistas que vestem a camisa do time, mas não demonstram isso, né? E, por exemplo... Nelson Rodrigues isso, e o Mário Filho. Isso. E o que acontece, por exemplo, isso me faz lembrar de uma experiência já meio antiga. Pelo menos na minha região, acredito que cada região deveria ter a sua, mas tinha no canal do SBT um programa chamado Tribuna do Esporte. Esse programa Tribuna do Esporte, os torcedores vestiam a camisa do seu time, os jornalistas vestiam a camisa cada um do seu time. Naquela época, os 3 grandes do Paraná, que eram grandes, né? Atlético Paranaense, Paraná, o Curitiba. E eles falavam do seu time com a voz do coração, até vestindo até mesmo a camisa. E o mediador não, o mediador estava ali vestindo um terno e se ausentando da discussão. Então são experiências onde a gente vai ver o jornalismo se identificando com a opinião da pessoa e demonstrando que é um jornalismo mais humano. E o jornalismo esportivo, ele tem que ser opinativo, ele tem que ser analítico, mas ele também tem que ser humano. Quando ele é humano, quando ele está vestindo a camisa, falando de algo porque ele gosta daquilo, ele tem que demonstrar isso. Não pode simplesmente ficar naquela coisa do mito da objetividade, né? Achando que a gente pode ser objetivo a todo momento, a gente vai conseguir ser assertivo e esclarecer sem emitir opinião a todo momento, não. Todo jornalista é humano também. Acho muito bacana a opinião da SPNFC por isso. Outro detalhe que eu valorizo muito foi a escolha dos profissionais que estão lá. Entre os profissionais a gente tem exemplos, por exemplo, como o Alexandre Nagaki, que é um dos maiores social medias da internet, uma pessoa com extremo respeito dentro da comunidade, sabe? São pessoas que realmente tinham respaldo já de serem bons formadores de opinião, o que vem de um modo positivo. Porque se você pega bons formadores de opinião que já atuam em outras áreas ou que já fazem esse papel no futebol e dão para ele o espaço numa mídia oficial, você vai estar mostrando que você não está procurando só uma opinião de sentimento, mas uma opinião de sentimento que tem respaldo e um conhecimento acerca do assunto e que consegue atingir o seu ouvinte, o seu espectador. Então é um jornalismo bem projetado e ao mesmo tempo bem experimental, bem do jeito que eu pessoalmente gosto. E verdadeiro também. Dentro dessa democracia aí de liberdade de imprensa, no caso aí, eu vejo um risco assim, com relação ao comentarista jornalista e o comentarista de blog. Eu coloco minhas dúvidas, por exemplo, tem gente que nunca jogou futebol, às vezes nunca praticou determinado esporte e se mete a comentar, às vezes, para quem já jogou, que nem um jogador de futebol que é comentarista esportivo, acho que ele tem uma visão muito mais profunda, né, sobre um lance, sobre se o jogador entrou em campo contundido ou não. Então você tem uma avaliação diferente desses comentaristas, tanto jornalista como aí blogueiros aí, que coloca a sua opinião, às vezes envolvendo a emoção como torcedor ou não, mas isso não sei, no meu modo de ver, às vezes deixa a desejar em termos assim de colocações mais precisas, mais confiáveis. O que eu achei interessante também, Pedro, foi a colocação de que há um editor na página, então isso é interessante. Muitas vezes que a gente lê comentários em blogs, além da emoção, a gente verifica também muitas ofensas, muitos xingamentos. Isso é verdade. Né? Então acho que é interessante, já que é um portal oficial da ESPN, que tem ali uma edição e que essas coisas absurdas não apareçam. Pode aparecer no blog individual de cada um, porque a pessoa pode expressar da forma que quiser, né? Depois ela arca com as consequências. Mas eu acho que é interessante o que o Chiorino, né, o responsável lá alegou e que faz essa edição. E acho que concordo também com o Lucas, acho que muitas vezes é complicado em ter, e também com você, Pedro, muitas vezes é complicado ter até um jornalista que veste a camisa, não é?
Os programas da Bandeirantes, na TV Bandeirantes, todos eles vestem a camisa, né? Então tem o Denilson, que todo mundo sabe que jogou no São Paulo, então tem uma preferência pro São Paulo, pelo Palmeiras, aí tem o Neto, pelo Corinthians. Então também eu acho que não fica muito legal, muito embora eles tenham comentários muito mais abalizados do que uma pessoa que nunca jogou, que nunca participou do futebol. Mas eu acho complicado as pessoas vestirem a camisa e fazerem isso. Eu acho que fica um jornalismo meio que caricato. Ao mesmo tempo, acho que eles criam um tipo ali dentro daquele programa jornalístico esportivo para agitar um pouco ali, um vai contra o outro, né? Então cria essa liberdade e acaba também fazendo com que o torcedor de um time ou de outro se identifique naquele momento com o comentário do Denilson, como você falou, do goleiro, Ronaldo, ex-goleiro do Corinthians, que veste totalmente a camisa do Corinthians. Então acho uma coisa saudável, mas ao mesmo tempo uma coisa meio apelativa, assim, né? Porque foge do foco ali daquela pessoa que quer realmente um comentário isento, né? De um comentário ali que vá mais de acordo com a realidade. Você ouvinte que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte vai chegando ao seu final. Locução de Pedro Norberto e Heitor Facini. Comentários de Carlo Napolitano, André Magalhães e Lucas Rueles. Equipe de reportagem, André Magalhães, Lucas Rueles, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Silvestre Oliveira. Produção técnica de Paulo Sérgio Pepa de Carvalho. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. E como eu sempre faço, deixo um pensamento hoje do maior jogador de todos os tempos, Pelé, que disse: se eu pudesse, me chamaria Edson Arantes do Nascimento Bola. Seria a única maneira de agradecer o que ela fez por mim. Até a semana que vem, Observatório do Esporte, informação além das quatro linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.